Mas tem outro momento heróico, histórico que eu tenho que compartilhar com vocês aqui, que é sem dúvida esse aqui, ó. Esse aqui é herói, o herói no Prime, entendeu? É ter uma esperança de novo. Não só pra você que gosta de heróis, de filmes de heróis, mas da realidade também, porque é o herói da realidade que nós temos hoje, em 2026, que é Neymar. Go ahead. Vou até abaixar aqui, que senão eu choro com o YouTube, entendeu? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Olha só. O Neymarzinho, entendeu? Muito herói mesmo. I am you Olha só, ele do futuro. from the future. Com peito do tamanho do Falcão, né? Mas não, é o Neymar, pô. Of course. Olha lá, aí ele cansado de tentar e quebrar, se quebrar, tentar e se quebrar. Não sai, ó. O Neymar do topete de pica-pau, que foi quebrado pelo Zuniga também. A bublê das ideias, ele não conseguindo, sabe? E aí, esse menino lindo aí que tava com a gente lá na Copa São Paulo e que foi chamado de filha de borboleta pelo Luxemburgo também ali, um herói que a gente não sabia que era uma origem lá. Aí ele pergunta, Neymarzinho, eu vou pra última Copa em 2030, você não consigo nem andar em linha reta daqui na cozinha? Aí chega ele, o Neymar do Dia do Futuro Esquecido, com ela, né? Na verdade, com o sapato que ele trocou desde o momento que ele saiu do carro do Tony Stark, né? E agora ele trocou o sapato e já tá do lado do Neymar do topete calopsita. E com essas tatuagens. E ele fez um implante capilar, porque o Neymar tá com umas entradas marca minha. Mas não. Aí vai ele. Pô, nós vamos pra dentro? What year are you from? Aí, ó, de que ano que ele vem? Aí, ela. What? Absolute Neymar. Não tenho o que falar. Maravilhoso. Maravilhoso, né? De brincadeiras à parte, né? A gente tá falando, né? Ainda em clima de Copa, né? Espanha e Argentina chegaram à final, né? O que elas têm que falta no Brasil, né, gente? O lado da Espanha você tem um projeto, você tem confiança. O lado da Argentina você tem o mental, a garra. Em certo ponto, os dois você tem organização. Mas uma coisa também que tem os dois, e que parece até que falta pra gente, é jogador, né? Então, assim, enquanto a moto passa na rua de baixo ali também, fazendo todo barulho, não sei se saiu no microfone aqui. Por que eu trouxe isso? Porque, cara, o que a gente pode tirar dessa Copa pra seguir em frente? Ou a pergunta melhor é: iremos tirar alguma coisa dessa Copa pra seguir em frente? A gente precisa de projeto, a gente precisa ter um mental, a gente precisa ter garra no jogo, a gente precisa ter um jogo organizado e a gente precisa ter jogador, entende? Então, assim, como diz o Anderson, no Brasil a gente tem a Bet. Então, cara, primeiramente, eu vou chegar no campo. Vou tentar fazer uma construção com vocês aqui. Eu fui, nesses dias que eu tive de folga, a São Paulo, ver um jogo do Brasil feminino. Antes da Copa, isso. Foi Brasil-Estados Unidos. O Brasil venceu por 2-1. E eu fui pra ver a Marta, só que infelizmente a Marta não jogou, mas ela esteve lá e tal. Mas foi um jogo muito bom do Brasil feminino. E é muito importante falar de Brasil feminino porque é um projeto, primeiro, melhor que o do masculino, hoje. Segundo, ano que vem tem Copa aqui no Brasil. A gente tem que dar muito apoio, a gente tem que apoiar igual apoiou esse ano, esse bando de abençoado. Porque a chance nossa é muito maior no feminino do que no masculino, visto o que a gente tem. A gente tem conjunto no feminino. A gente não tem nem
perto de ter um conjunto semelhante no masculino hoje, pra você ter uma ideia. Mas a gente também, eu falei que ia chegar no campo, né? É porque eu quis falar do feminino, porque tanto no feminino quanto no masculino, na torcida a gente tem algum problema. E esse problema é o movimento verde e amarelo. Cara, é muito chato essa galera, velho. Porque assim, pô, no jogo em questão que eu fui, a... teve barulho, né? A torcida fez diferença e até viralizou a técnica dos Estados Unidos falando, ó, esse ambiente a gente vai encontrar ano que vem aqui, entende? E eu discordo um pouco dela, porque quando chega o evento oficial da FIFA, o ingresso foi lá em cima. E eu fui nesse jogo porque era R$ 50. Eu não vou conseguir ir num jogo de Copa feminina R$ 50 no Brasil. Esse preço vai ser tipo, sei lá, 150, 200, R$ 250. E aí, a galera que vai nesse tipo de jogo é a galera do Movimento Verde e Amarelo. Que aí vai. E fica. E, cara, essa música não é boa. Ela não dá energia pros jogadores lá no campo. Entendeu? E essa mesma galera que veio questionando. Venha! Vini Júnior! Cara, não é música que envolve a galera. Vocês têm que entender isso. Não é. Assim, não gera uma ambientação de torcida, sabe? No jogo em questão, a pressão que a torcida do Brasil fez nos Estados Unidos feminino foi porque era um público que realmente tá indo ali porque gosta de futebol, que encarou um sábado à noite frio naquele. Aquela geladeira que é a Neoquímica Arena, que fica longe de tudo e venta pra caralho. E é tudo aberto. Então, cara, você via muita mulher, muita família, entende? Então, assim, a gente que não costuma ir nos estádios, nessas experiências mais gourmetizadas de evento FIFA e tudo mais, até os times normal do futebol masculino nacional também, não só de seleção, mas de clube, porque é muito caro pra você ir, entendeu? Pô, eu acho que fui num jogo de Libertadores do Palmeiras, eu tive que parcelar o ingresso em 4 vezes. Isso tem uns 2 anos e meio por aí. Então, assim. E geladeira. Sabe? Torcida não empurrando. Tratando como entretenimento e tal, assim. Então, parte de se a gente quer ser uma Espanha, uma Argentina e vislumbrar um 2030 feliz pra gente, a gente tem que ter uma mudança na postura de torcedor. Entende? Empurrar de verdade igual um torcedor empurra. Isso é a parte que cabe a gente fazer. Entende? E aí entra uma outra historinha que eu tenho pra contar. E essa é rápida. Eu fui no jogo de Copa em 2014. Eu fui no Mineirão ver Inglaterra e Costa Rica. Naquele grupo da morte bizarro, onde quem passou foi o Uruguai e a Costa Rica, e a Inglaterra com a Itália foram eliminados. E eu lembro até hoje que a Inglaterra foi eliminada no último lance do segundo jogo, que tomou um gol do Uruguai idiota. E aí chegou eliminada no jogo que eu ia. Mas, nesse jogo, os ingleses foram, entendeu? Que acompanham a seleção, então assim. E os ingleses que foram, logicamente tem um poder aquisitivo mais alto, mas eles torcem tal qual os times na Inglaterra lá. Os It's Coming Home, entendeu? Os cantos e o Never Walk Alone. Toda aquela atmosfera de Anfield Road que você vê lá no jogo do Liverpool, eu senti naquela fatia de ingleses lá, entendeu? Tava tudo meio mamado? Tava tudo meio mamado, porque, cara, tinha perdido totalmente o propósito do jogo pra isso. Mas eles estavam lá pra apoiar a Inglaterra, entende? Eles atravessaram o oceano pra apoiar a Inglaterra. Então, se não for pra apoiar, se for pra ficar instagramando as coisas, não adianta. Você ir bater lá no Marrocos, Portugal, Espanha, lá e tal assim. Ah, meu vou porque eu tenho dinheiro e tal assim. Vai lá, vai. Mas canta, cara.
canta, empurra o time e tal, assim. Não fica só na expectativa de ser entretido por uma seleção, entende? E é muito louco, pô, você tá ensinando a galera a torcer? Tô. E por que eu tô ensinando a galera a torcer? Porque uma outra coisa que eu fui impactado no aspecto social dessa Copa, sociocultural talvez, é o impacto da construção e da quebra e falta de esperança das pessoas. Porque 28 anos, né, cara, desde o último título. Então, de fato, você tem hoje adultos, pais de família, que não viram o Brasil ser campeão do mundo. A gente vai pra 28, no caso. A gente tá em 24. E a gente já tem pais de família que não viu o Brasil ser campeão. Então, assim, tem toda uma geração. Tipo, quem nasceu em 97 viu o Brasil ser campeão? Viu, mas não tem noção do mundo. Porque foi em 2002 o título. Então, tipo assim, com 5 anos e tal, assim, sabe? Brasil... Eu fui muito privilegiado, porque eu tive esse vislumbre da criança que nasceu de 97, mas eu nasci em 91. Esse vislumbre meu foi o Tetra. Eu tive a queda em 98, que eu consigo lembrar bem assim. E eu tive entre aspas, a minha Copa, né? Que a galera fala, tipo, a primeira Copa da sua vida é a sua Copa, né? Foi em 2002, eu vi o Brasil ser penta. Então, tipo assim, eu cresci no mundo, né? Que tem esse aspecto da esperança, da união, a felicidade. Pô, eu vi o meu pai chorar e comemorei com meu pai o penta. Eu vi as pessoas ficando felizes na rua. Eu vi satisfação, essa fé sendo correspondida, entende? E o Brasil perdeu muito disso. E isso impacta não só no torcedor, mas na sociedade, sabe? Porque eu vejo que principalmente desde 2013, porque tem um impacto disso no aspecto de que a gente tinha lá muito movimento, não, vai ter Copa! Dos 10 centavos lá, que virou depois outra pauta totalmente errada, do modo que começou pro modo que terminou, da galera, o gigante acordou, né, e voltou a dormir logo depois e tal, e aí descambou em várias coisas que fizeram a gente como sociedade também entrar em parafuso fora do esporte. Se perdeu um pouco de esperança de que a gente consegue trabalhar e fazer as coisas darem certo, sabe? E aí, cara, um outro indício disso é que a gente tem muita coisa hoje pra contar essa época, entre aspas, recente. Que pra mim era recente, mas agora eu vejo sentido dela existir. Tem a série do Tri de 70, que é excelente, e que mostra muito essa magia, e que mostra como que o Pelé é infinitamente melhor que o Messi. Entende? Porque ele jogava na época que não tinha cartão, os caras matavam ele no campo lá, ele voltava e ganhou 3 Copas. Uma ele tava arrebentado, mas ele ganhou 3 Copas, caralho. Tem a série do Tri, tem o documentário do Tetra, o documentário do Pento, o documentário do Vini Júnior, o documentário do Ronaldinho Gaúcho e o documentário do Neymar, que é totalmente media training, e do Vini Júnior também. Mas você tem materiais só dentro da Netflix por cima, e na Paramount tem a série do Adriano também. Mas você tem materiais, além de coisas que o Globo Esporte fazia, e que tem no Globoplay e tudo mais, assim, contando histórias dessa época, porque de fato agora precisam ser contadas. A gente viveu, mas muita gente não viveu. E é através delas que a gente vai, cara, construir. Isso estou falando só da gente como sociedade. Fechou a pauta sociedade? Agora a gente vai pro campo, entendeu? Os 2 pontos aqui. Fechei sociedade. A gente tem que recuperar nossa história, torcer de verdade e colocar um pouquinho de esperança para proporcionar aos jogadores um projeto, um mental forte, uma garra em campo, uma organização como time e saber encontrar jogador. E por que tem que acontecer tudo isso? E principalmente o motivo é mais simples de tudo. O Brasil tem que voltar a ser
bom e protagonista justamente para bater de frente com a Argentina. E para evitar que aconteça as atrocidades que acontecem com a Argentina. Porque o futebol também mostra que em seleção a instabilidade é constante. Porque você não tá com um time ali, que ao contrário a galera imagina, pô, não. O campeão da Copa do Mundo vai pegar e dar uma traulitada no PSG. Não vai. O PSG com o Kvaratskhelia, atacante da Albânia, se não me engano, deixa eu ver. Da Geórgia. O Kvaratskhelia destrói qualquer defesa da Copa. Entende? E por quê? Porque ele fecha o olho e sabe pra onde tem que tocar. O Doué, que fez um tanto de cagada contra a Espanha, ele vira um gênio do lado do Kvaratskhelia. Por quê? Porque ele tá almoçando, jantando e dormindo do lado do Kvaratskhelia. Então, uma seleção não consegue fazer isso. Entende? Você consegue ter um futebol interessante, alto nível lá durante 50 dias na Copa, como a França demonstrou, e como a Espanha, que tem o projeto também, mostrou. Mas você não consegue manter isso linear por justamente não ter esse entorno linear no seu dia a dia. Então por isso você tem que ter projeto. E aí, o Brasil nessa falta, entendeu? De ter um projeto, se perdeu totalmente. Então assim fica dependendo dos milagres e milagres cada vez mais. E até em cima disso, o caminho de reconstrução do Brasil passa muito, não por, vou fazer um projeto igual do Clairefontaine lá, que todo jogador francês de talento passou lá na escolinha da França lá, que para seguir o jeito certo de jogar que o francês precisa. Ou não, vou lá, projeto lá da Noruega lá, que as crianças não jogam futebol competitivo até 11 anos, fica jogando futebol sem placar e tal assim, porque vai gerar um Haaland. Ou então o projeto da Espanha lá, que desde o dente de leite até o time profissional, todo mundo joga rodando a bola, rodando a bola, rodando a bola, rodando a bola. Não. O primeiro passo para a reconstrução do projeto brasileiro é ir para o seu passado. E por que eu digo isso? Porque esse post aqui é muito bom. E ele aqui, ó. Jogador negro não podia tocar no branco. E foi assim que o drible surgiu. Entendeu? E isso vem sendo esquecido nos últimos anos. Aqui, ó. No final do século XIX, é o Victor Hugonas. Eu vou ler só o carrossel, mas esse texto aqui do pessoal lá do Observatório da Discriminação Racial do Futebol endossa tudo o que ele vai falar aqui. Vou até fechar ele aqui. No final do século XIX, o futebol chega ao Brasil vindo da Inglaterra, Sport Elite, de um clube fechado de gente branca. Jogadores negros que fizeram contato físico com jogadores brancos riscavam punição dentro de campo, às vezes até da polícia. Isso não é lenda. O Mário Filho, aquele lá do nome do Maracanã, documentou tudo em 47, no livro Negro no Futebol Brasileiro, uma das obras mais importantes da história do esporte no país. Para jogar, os jogadores negros precisavam encontrar outro caminho. O caminho foi o drible. Se não podia tocar no adversário, tinha que passar por ele sem ser tocado. Domingos da Guia, zagueiro de seleção de 38, deixou registrado. O tal drible curto eu inventei imitando o miudinho, aquele tipo de samba. Tá na nossa cultura. O samba, o capoeira e a ginga. O que nasceu como defesa virou assinatura. O mundo passou a chamar o futebol brasileiro de arte, não porque o Brasil ganhava mais, mas porque tinha beleza, invenção, expressão que nenhum outro país tinha. Agora, olha pro Brasil que caiu nos oitavos. Onde está o drible? Onde está a ginga? Onde está a invenção? No caso do Brasil dos oitavos, estava em um cara. Que é o cara que está em pé na foto. Que é o Vini Júnior. O que está sentado? O responsável. Esse aqui. Perde errar um gol na cara. É uma vítima. E esse aqui tem que ser obliterado da sociedade. Trocamos tudo por esquema europeu. Posse estéril e medo de errar. O país que criou a arte entrou em campo para imitar quem sempre tentou nos copiar. Entenda a dimensão do que foi perdido. Essa identidade não nasceu em sala de reunião, nasceu de dor, restrição, genialidade que aí não podia nem tocar no adversário. Custou décadas para construir. Bastou uma geração de dirigentes para abandonar. E a lição que vale para qualquer negócio. Inclusive esse gol do Pelé que ele não fez é muito mais famoso que muito gol que ele fez. Porque ele simplesmente dá um drible no goleiro sem tocar na bola.
Identidade genuína na sina de sua história real, das suas restrições, do que só você viveu e é o ativo mais difícil de construir e o mais fácil de destruir. Quando você copia o concorrente, você não ganha a força dele, você só entrega a sua. O Brasil vai levar quantas copas para repreender quem é? E você ainda sabe o que torna o seu negócio único? Aí ele fez um publi dele mesmo. Mas o post é muito bom de conteúdo. Então, assim, cara, passa por ter um projeto de... E aí, não é eu que vou discutir, é o PVC, o Juca Kfouri, é especialista da bola, assim, que é cara que manja de verdade, Mauro Betting e tudo mais. É um projeto de verdade pra gente ter esse Brasil que dá medo, sabe? Que o cara da Noruega... Vamos pra dentro dos caras. Não pode acontecer isso. Mas você fala, pô, Denis, já tá aí 20 minutos falando do Brasil e tudo mais, o que pode fazer e tal, mas a gente precisa ter alguma coisa pra resolver agora. Então, eu vou resolver. O que eu faria para a próxima convocação? Vou colocar aqui. Eu vou dar duas opções. E aqui com alternativas também. A primeira é meu Brasil. Meu Brasil brasileiro. Entendeu? Que eu convocaria para jogar na Austrália. Tem duas versões. E assim, eu vou falar aqui a escalação que eu colocaria, mas tem algumas substituições que, se tivessem, eu não ficaria bolado, sabe? A primeira é Carlos Miguel, do Palmeiras, no gol. Sim. Ele é jovem ainda. Pô, vou colocar um mais experiente. Põe o Emerson do Atlético. Pô, maluco experimentado, toma gol. Toma gol, não. Pega gol que improvável, que a defesa do Atlético é uma peneira. Então ele, cara, pega pênalti. Então, assim, é goleiro bicho ruim. Entendeu? A galera fala, o Dibu Martins. O Dibu Martins não é esse goleiraço que todo mundo fala, não. Só que pelo fato dele ser forgado, os caras dão mais moral pra ele. A verdade é essa. O Everson é bem melhor que ele. Aí vem na zaga, Gabriel Magalhães, Bremer, Marquinhos, já iria fora. Wesley, machucado, mas ele já tá voltando. E o Douglas Santos, pra começar o rolê. Tem outras opções laterais, mas eu vou colocar na V2. Aqui no meio, o Andrés Pereira. Pô, mas não quero o Andrés Pereira. Eu coloquei ele porque ele faz o famoso, como diria o europeu, box to box. Sabe? Ele vai muito bem de uma área a outra, assim. E consegue defender, e quando tiver que espetar pra atacar, ele ataca bem. Mas se for, pô, não quero o Andrés Pereira, eu quero o Matheus Pereira, do Cruzeiro. Show! Aceito tranquilo, entendeu? Bruno Guimarães, que mesmo errando pênalti, é um dos melhores da Copa e consegue fazer a função bem. E aí, cara, o grande problema do Brasil hoje pô, cadê o 10? Não tem 10, né, velho? O Estevão, ele joga aqui. Eu traria o Estevão pra cá, sabe? Por quê, cara? Porque ele é o cara que hoje... Tô dando um problema de hoje. O projeto, todas as coisas que eu falei, é pra gente ter um cara que vai atuar aqui onde o Estevão tá. Se eu sou o Ancelotti, chego com a 10, ó, Estevão, você vai ser melhor. E faria pro Estevão, pô, cara, você vai ser o cara da criação aqui. Ele vai ser o pifador que vai tocar bola pra cá, ele que vai trabalhar e tabelar com o Bruno Guimarães pra chegar aqui, ele que vai ficar rodando com o Matheus Cunha, sabe, aqui pra ficar na criação. Então, assim, talvez a posição, esse aqui é um 4-3-3, mas pode ser um 4-4-2, posicionar assim também, entendeu? E aí os atacantes vai fechando assim. Então, mas eu posicionar inicialmente aqui porque eu gosto dessa rotação aqui, sabe? Porque uma coisa que a França ensina pra gente é que se você não guarda tanta posição e fica rodando, você consegue achar mais espaço quando a linha é fechada, entendeu? E por isso que eu coloquei eles nessa disposição aqui. Vini, que é o nosso diferente da ponta. O Endrick, que apesar... Ele pode também fazer isso aqui, ó. Rodar com o Cunha também. Os três podem rodar aqui, entendeu? É muito importante ter rotatividade no rolê.
Por quê? Porque você não guarda a posição, você não fica carta marcada tal assim. E, pô, o Endrick foi lá, subiu 5 vezes pro ataque e não conseguiu nada. Vem pro meio aqui. Dá um pouquinho pro Estevão correr pra ponta, sabe? Ou então deixa ele aqui mais isolado. O Cunha vem criar aqui um pouco, entendeu? Você ter versatilidade, entende? Eu penso assim. E aí, esse seria o meu V1, que é o 4-3-3. Porém, aqui também no lugar de Estevão, você coloca ele sendo meu 10, talvez aqui coloque o Rodrigo, entende? Mas eu vou explorar melhor que tem esse V2 aqui, ó. Que o V2 é 4-3-3, é 4-4-2 na verdade. Eu falei errado. E o meu 4-4-2 é o seguinte. Aqui, o goleiro, ele na verdade tá Vitor, mas é o Vitor John. Que é o John que era do Botafogo e tá no Forest agora, entendeu? Ah, não, mas não quero ele. Põe o Ederson, põe o Brazão. Brazão do Santos também, tem que começar a ser experimentado. Uma coisa interessante, dos 4 goleiros que eu mencionei, 3 são negros, entendeu? É muito sério a gente não ter goleiro negro. Por que a gente não tem goleiro negro se a gente tem tanto goleiro negro bom? Entende? O último goleiro negro do Brasil era o Dida. Assim, de titular de seleção. Por que acontece isso? Mas enfim. Gabriel e Bremer seria minha dupla titular. Ah, não, mas eu quero dar um roxo. Põe, Marquinhos, vai. Só que eu acho que a mentalidade do Marquinhos foi dilacerada nos últimos anos. Por isso que eu não penso em colocar ele aqui. Aqui pode ser o Kaique Bruno no lugar do Douglas Santos. O Douglas Santos tem idade mais avançada, entre aspas. Ou você põe o Luciano Juba. Sabe, do Bahia. Aqui, o Kaique agora tá jogando na Itália, no Como e tal. Aí o meio, Danilo Berada, ou Danilo Santos, que o Maurício não tá deixando ele pro Palmeiras, mas que tá no Botafogo agora. Fazendo a volância pra fechar na defesa. Que assim, tô falando. No V1 também, cara. Como eu falei aqui, ó. Aqui você pode. Ah, tô sem a bola, eu vou defender. Você pode defender assim, velho. Faz uma linha de 5, o Andrés volta, tem hora. Ele reveza com o Bruno, entendeu? Então, assim, você tem aqui. Ou você pode fazer uma linha de 6, que eu acho que não faz muito sentido ter uma linha de 6 e tal. Mas você tem como desmontar o time pra sem a bola. E o Danilo sabe fazer isso aqui, que eu sei. Conheço o Danilo desde sempre do Palmeiras, então eu sei que ele consegue fazer isso aqui facilmente. Ou então, ele tá mais cansado, ou vice-versa, o Bruno vem e faz também. O Bruno não tem que ser do time. Porque ele trabalha muito bem com o Vini, que vai estar na ponta, entende? E aí esse esquema, o Estevão pode ficar mais aqui, mas mais uma vez, rotatividade. Coloquei o Caio Jorge aqui, mas também ele faz menos isso, ele cai mais pra cá, né? Mas o Ryan, nesse ponto aqui, ele fica mais engessado, eu não gosto desse que gostava mais do V1, por conta disso, dele ser um esquema que engessa mais. Mas, assim, como eu falei, isso aqui é um 4-4-2, assim. Porque isso aqui você pode ficar rodando, pelo menos isso aqui. Entende? Com o Vini e o Ryan entrando aqui. Aqui no lugar Ryan pode ser o Rodrigo, entendeu? E, enfim, pode ser Hendrick também, tudo mais. Então, assim, solução pra hoje tem. Tem que ter consistência, tem que ter projeto, tem que ter filosofia. Por quê? Porque esse cara dribla, esse cara dribla, esse cara dribla, esse cara dribla. Entendeu? Esse cara rabisco de vez em quando. Agora aqui. Esse cara, ele tem o explosão. Esse cara dribla. Esse cara dribla. Entendeu? Esse cara. Então, assim. Caminhos. A gente precisa de caminhos. Entendeu? Então, a longo prazo, projeto para a gente voltar efetivamente a ser com mental forte, para jogador não perder gol e falar, glória a Deus, eu perdi o gol, presente de Deus. Quando eu quiser fazer um gol, Deus vai me dar. Não pode ser assim. O cara tem que ficar puto porque ele errou. Deus dá o dom pra pessoa. Não não tira o gol do cara. Então, assim, tem que ter projeto
Pra gente ter substituto pro Estevão ali, entendeu? Pra gente trabalhar um meio pro Estevão no meio não rodar sozinho, entendeu? Pô, o Messi joga lá, ele tem que ter o McAllister pra trabalhar com ele, tem o Enzo pra trabalhar com ele, entende? E fica rodando com os carinhos e tudo mais, assim. E tem o Depou só pra bater. O Depou tá na Argentina só pra bater nos caras. A gente não tem ninguém pra bater ninguém ali, entendeu? Depou bate até no juiz. Então, projeto surge pra você fazer uns Depou, entendeu? O maluco joga no Inter Miami, empurrando e tal, assim. Ele com o Messi joga, come feijoada, faz 10 gols lá nos times dos Estados Unidos, que é tudo showball. Mas enfim, projeto, e dando a seleção dá certo. Projeto mental. E aí você vai fazer com que os caras tenham uma garra mais firme e tal, assim, não fique, ai meu Deus, errei o projeto de Deus. Organização de jogo para saber que tipo de jogador você vai procurar. É isso. Meu simpósio do Brasil acabou nesse dia de Copa para ter outra Copa, que é o nosso objetivo sempre o Hexa. E a gente espera que seja o primeiro Hexa. Tá? É isso.